Então, vindo aqui para o QX mesmo, para a gente poder estar analisando o comportamento do circuito e da simulação, eu montei o circuito que estava aqui no relatório, pedindo para a gente montar, esse circuito aqui do lado. Ele é simples, é só um BJT com um emissor comum, um resistor no coletor e um resistor na base, ok? Aqui, o professor pede, para quando vocês forem fazer no laboratório, vocês utilizarem o beta do datasheet do transistor que vocês comprarem. Eu vou estar usando aqui esse beta F, BF, igual a 100 mesmo, porque facilita as contas, tudo certo. Além disso, os parâmetros RB e RC, ele deixou aqui, pelo que entendi, para vocês decidirem na hora de fazer. Eu também determinei arbitrariamente 100 ohms e 50 ohms. Isso a gente pode trocar conforme as simulações forem... conforme a gente for obtendo os resultados das simulações, e a gente pode trocar conforme o que permitir a nossa análise ser melhor. Entende? São valores arbitrários, não tem muito problema isso aqui. Agora o que eu queria mostrar aqui para vocês, o que realmente importa, é a montagem desse circuito aqui. Bom, para montar ele, primeiramente o que eu fiz? Eu vim aqui em componentes não lineares e selecionei esse transistor BJT, que é o NPN. Vocês conseguem ver aqui? É o que está aqui com a setinha para baixo. Aí eu coloquei ele aqui e foi assim que eu comecei, só com o transistor. Em seguida, para colocar os resistores, eu fiz o seguinte. Coloquei aqui componentes agrupados e selecionei o ícone do resistor. Só colocar o resistor ali e conectar utilizando essa ferramenta aqui em cima, que é o fio, a ferramenta de fio do QX. Bem simples. Em seguida, eu aterrei o emissor. A gente seleciona aqui nesse ícone do terra aqui em cima e coloca aqui em cima, clica, conecta com o fio até o emissor, tudo certo. Agora, para colocar as fontes, a fonte na base e a fonte do VCC. A gente vem aqui em fonte e seleciona fonte de tensão contínua, que é essa aqui. E daí, para editar os parâmetros, a gente dá 2 cliques aqui, escolhe o nome que a gente quer e a tensão. Eu vou estar fazendo a letra B, então, como a letra B, o VB é 1 volt, eu não alterei a tensão. E para começar a medir, a gente vai estar usando aqui o VCC de 0,5 volts, certo? Que é o que está na tabela ali da primeira medição que a gente tem que fazer. Para alterar, se precisar alterar os parâmetros dos resistores ou do transistor também, é só dar 2 cliques, tudo certo. Você consegue ficar à vontade ali para alterar e utilizar o melhor valor arbitrário que se adequa ao seu circuito, à sua simulação. Agora, bom, o esquemático está montado. Peraí, esqueci de falar um negócio importante aqui. Para a gente estar medindo as tensões requisitadas, a gente vem aqui em ponteiras e seleciona a ponteira de tensão, que é a ferramenta que o QX nos permite para fingir como se fosse um multímetro, assim, que a gente estaria colocando, fisicamente. Então a gente seleciona aqui e coloca as ponteiras de tensão. Ele quer a tensão em cima do resistor do coletor, então eu coloquei positivo aqui em cima do resistor, negativo logo abaixo do resistor. E ele também pede a tensão coletor-emissor, que é o VCE. Então a gente configura aqui a nossa ponteira e coloca uma perninha no coletor e outra perninha no emissor. Vamos lá. O circuito está pronto agora, tudo montado. Para a gente simular e conseguir medir as tensões, primeiramente, eu vou estar clicando aqui nessa engrenagemzinha que está escrito simular. E para escolher o tipo de simulação que a gente quer, a gente tem que vir aqui nos componentes do QX, simulações, colocar simulação de corrente contínua. Isso aqui. E agora ele vai dar certo quando a gente simular aqui. Vocês conseguem ver que o QX já criou aqui o nosso arquivo aqui do lado, que é o arquivo .dpl. É justamente o arquivo de simulação que o QX usa. E para a gente poder estar avaliando os valores que a gente conseguiu medir, a gente vem aqui, diagramas e tabela. Para simulação de corrente contínua, a gente consegue usar essa tabela, que ela permite a gente conseguir visualizar e obter os valores nos pontos específicos que a gente quer. E daí a gente seleciona VCE, tensão no coletor e emissor, e tensão em cima do resistor. Pronto. Já está aqui na tabela. Então a gente já obteve os nossos primeiros resultados. A gente sabe que para um VCC de 0,5 volts na letra B, em que a tensão de base é 1 volt, a gente obteve uma tensão coletor-emissor igual a 0,05, que no caso seriam 53,6 mV, e uma tensão no resistor de 446 mV. É quase a tensão inteira que está sendo alimentada aqui no VCC. Agora a gente vai para o nosso próximo passo, que é trocar o VCC e ver como isso muda o nosso comportamento. Então a gente vem aqui, VCC igual a 1 volt. A gente troca o VCC igual a 1 volt. Vamos lá. VCC 1 volt. Clicamos de novo aqui na engrenagem para simular.
Bom, agora com VCC igual a 1 volt, a gente sabe que o VCE foi para 72,8 mV e o VRC está em 927 mV, certo? Próximo passo é trocar o VCC para obter a medição aqui, 2 volts, por exemplo. Para 2 volts, a gente obteve esses valores para VCE e VRC. Agora a gente vem aqui. 4 volts. VCA e VRC. Oito volts, VCA e VRC. $12 volts aqui. Bom, se a gente parar para analisar bem, a gente consegue perceber que até 8 volts, né, se eu voltar aqui para quando estava 4, por exemplo, praticamente... Opa, pera lá. É 4. Praticamente toda a tensão de alimentação estava indo para o nosso VRC. Agora, para o estágio de 8 volts, a hora que a gente ressimular o nosso circuito, vai ficar perceptível que nem tanto está indo mais para o VRC. Antes de 4 volts estava indo 3 ponto alguma coisa. Agora de 8 estão indo só 5,28. E o VCE, na verdade, que recebeu uma boa parte de aumento em sua tensão. Porque o VCE agora está em 2,72 volts. O que indica que nessa região houve uma mudança de comportamento do transistor. E a partir daqui, ele começa a se comportar de uma maneira um pouco diferente. E é isso que agora que a gente vai analisar de acordo com o resumo teórico que eu preparei para vocês. Vamos lá então. Abrindo aqui o nosso resumo teórico, a gente consegue extrair as seguintes informações. Se na nossa simulação, até quando o professor pediu para a gente medir 4 volts, a gente lembra que desses 4 volts quase tudo estava indo para o resistor e quase nada estava indo para a tensão coletor-emissor, e daí quando ele pediu para a gente medir em 8 volts, a proporção da tensão que vai para o resistor do coletor não foi tão grande assim e a tensão coletor-emissor aumentou, a gente sabe que houve uma mudança no comportamento do nosso transistor. Para isso, a gente olha aqui essa tabelinha e a gente analisa as condições de tensão, que foi o que a gente mediu. A gente mediu justamente a tensão para o nosso transistor NPN, justamente. A gente sabe aqui, pelo nosso relatório, que o VB aplicado foi de 1 volt, certo? E, por consequência, como o nosso emissor está aterrado, como a gente tem um circuito de emissor comum, a tensão no emissor vai ser 0. Então, o VBE vai ser simplesmente igual ao VB, que vai ser 1 volt. Com isso em mente, a gente consegue analisar, através da tabela, as regiões que o nosso transistor estava operando. Por exemplo, a gente sabe, se a gente olhar, que para um VBE de 1 volt, o nosso transistor pode estar ou na região ativa direta ou na região de saturação. Então a gente sabe que a transição entre esses comportamentos ocorreram ou da ativa para saturação ou da saturação para ativa, porque o nosso VBE sempre esteve maior do que 0,6 volts. Em seguida, a gente vê que o que diferencia essas duas regiões de operação são a relação entre os módulos da tensão coletor-emissor e da tensão base-emissor. Então, aqui a gente percebe que quando o nosso VCE estava muito pequeno, quando a tensão estava inteira indo para o resistor e o VCE estava muito pequeno, ele não conseguia entrar na região ativa e, na verdade, ele já estava saturado. O nosso resistor já estava saturado porque a tensão coletor-emissor era menor do que o nosso 1 volt. Depois, quando a gente aplicou 8 volts ou 12 volts depois, né, que é o outro valor que o professor pede para medir, a gente percebe que o nosso VCE ele fica maior do que a tensão de base emissor. Ele fica maior do que 1 volt. Então isso significa que o nosso resistor passou a entrar na região ativa direta. O que significa? Ele saiu da saturação e passou a se comportar na região ativa. É isso que a gente consegue concluir após as simulações desse exercício na letra B. Bom, então para a monitoria de hoje é isso. É possível perceber que o nosso circuito se comportou como esperado, né? Ele sai de uma região de operação com um VCA muito pequeno, da região de saturação no caso, e entra na região ativa direta quando a gente coloca 8 volts e o VCE ultrapassa o nosso VBE, ou seja, ele ultrapassa 1 volt. Espero então que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui a simulação. Espero que vocês tenham conseguido montar no QX de vocês para vocês poderem estar aprendendo a mexer nesse software.
E espero que tenha ficado didático, espero que vocês tenham entendido a introdução, a parte que eu falo sobre instalar o Qux. E por favor só, pessoal, não esqueçam de me mandar mensagem lá para eu poder criar o nosso grupo, porque tem os arquivos com as instruções de instalação e também com os resumos e com as fotos do meu caderno antigo e todas as outras sugestões que eu posso estar sugerindo para vocês. E aí eu acho que fica bem mais fácil até essa comunicação para eu conseguir estar ajudando vocês. Essa foi nossa primeira monitoria, né, que eu estou dando oficialmente, porque a monitoria passada não deu certo. Por enquanto essa aqui está sendo à distância, mas logo mais eu acredito que vai ter monitorias presenciais também. E é isso, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e espero que vocês consigam aí fazer as simulações no Qux. Até mais!